E aí, internautas pensadores, tudo bem? O que vocês vão ver agora é um corte de uma das lives que eu fiz. Peço o favor de inscrever-se no canal, curtir o vídeo e para quem puder contribuir com o nosso projeto no Apoia-se ou na chave Pix que estão aqui na descrição, ficaria muito agradecido. Muito obrigado. Indo em direção aqui à Idade Moderna agora, tá? Temos aí a figura de Maquiavel, que vai ficar muito conhecido, né, pelo seu livro, né, um dos outros clássicos da filosofia, chamado O Príncipe, tá? O Príncipe é o livro, então, escrito por Maquiavel. E o interessante é que o Maquiavel, então, né, vai fazer parte ali do Renascimento, né, do período, então, dessa transição entre Idade Média e Idade Moderna, porque ele vai trazer essa ideia, então, agora de separação entre Estado e religião, né, entre política e igreja, tá, pessoal? Por isso é que, nesse livro, o Príncipe, né, ele vai apresentar certas características de como a política deve ser. Tá? Então, ele vai trazer uma nova concepção política tanto para a filosofia quanto para a própria sociedade. Né? Primeiro de tudo, né, ele vai falar que a política agora ela deve ser exercida de forma laica, né? Ou seja, a laicidade é extremamente importante para Maquiavel. Né? O que é um Estado laico? Né? O que é ser laico? É um Estado que não possui dimensão religiosa. Né? A ideia de laicidade é o seguinte: todos são livres para exercerem, né, a sua religião sem impedimento de ninguém, nem mesmo do próprio Estado. Né? Então, um Estado laico, um governo laico, é aquele que vai respeitar todas as suas religiões, mas que a política não pode interferir na religião e a religião não pode interferir na política. Né? Então, é ambos os casos. Né? Então, aqui no Brasil, né, pela lei, o Brasil é considerado um país laico, né? Mas devemos nos perguntar, né, afinal, será que isso tudo é respeitado? Né? Será que não existem, por exemplo, muitos representantes políticos que se utilizam das questões religiosas para poder angariar votos, né, para poder, então, né, influenciar nas decisões das leis, né, nas questões das leis, né, algo como, por exemplo, a bancada da Bíblia, né? Será que ela realmente respeita, né, a ideia de um Estado laico? Né? Porque quando falamos em laicidade, falamos de respeito a todas as religiões, na qual então ninguém pode ser impedido de seguir a sua religião ou escolher não seguir religião alguma, né? E nenhuma religião pode influenciar as decisões políticas, né, em benefício próprio e detrimento de outras religiões. Afinal, todas devem ser respeitadas e devem respeitar todas as outras também. Por isso, então, a não mais participação da religião na política e nem da política na religião. Né? Mas sim, então, essa separação. Né? Cada um agora trata de suas próprias questões. Por isso que, para ele, a política deve ser autônoma também. Né? Ela deve, então, funcionar por uma lógica própria. É a partir de Maquiavel, então, que a gente vai começar a perceber que a política ela deve ser exercida através de sua própria ideologia, de suas próprias regras, né, de suas próprias ideias, para benefícios, então, né, do povo. Ele também vai ser um dos primeiros que vai trazer uma ideia muito mais realista acerca da política. Né? E qual que era a realidade do Maquiavel no seu tempo? A realidade dele, ele que era um filósofo italiano, né? Ele vivia uma realidade, então, em que a Itália estava extremamente dividida. Né? Haviam vários sub-reinos, né, nessa Itália da época de Maquiavel, em que cada governante, né, queria desejar para si, né, um benefício próprio. Né, e queria então, né, e havia então muitos governantes ilegítimos no governo. E o Maquiavel via então nisso que isso fazia crescer cada vez mais o conflito social. Então ele escreveu O Príncipe porque ele tomou a própria realidade política de sua época, né, e vai então desenvolver uma teoria frente à própria política como ela se apresentava, né, nas ideias da qual como ela se apresenta. Né? Que era o quê? Né? A ideia dele, então, era unir a Itália.
né, que estava muito desunida, que estava muito subdividida e com muitos conflitos civis, né, e políticos em sua época. E, para ele também, a política deve ser utilitarista. Tá? Por quê? Porque a política, então, deve visar o bem comum. E esse bem comum que ele vai, então, observar, né, tem que ser um bem que seja útil, né, para todos os indivíduos. Então, a política ela deve visar a ideia, então, da utilidade. Né? E aí que muitos, né, acabam entendendo aí o Maquiavel naquela idade, naquela ideia de ser maquiavélico, né? Que uma das ideias atribuídas a Maquiavel é que os fins justificam os meios, né? Não se sabe ao certo, né, se ele falou sobre isso, se ele escreveu isso, né? Uma daquelas frases, né, que sempre colocam em dúvida, né, se foi o indivíduo que falou ou não. Mas essa ideia era o quê? Né, que a política ela poderia se utilizar de todos os meios possíveis para garantir a ordem. Afinal, para unir a Itália, né, na época de Maquiavel, o bom governante deveria então se utilizar de todos os meios possíveis, né, para manter a ordem, para manter o poder. Tá? Por isso, então, que era muito mais usada a questão utilitarista. E por isso que o Maquiavel também vai separar a ética da política. Né? Até então, né, com os gregos e os medievais, né, a ética estava extremamente presente, né, e era ela que fundamentava as questões políticas. Agora que o Maquiavel não está falando, então o governante deve ser antiético, deve ser imoral. Não, não é nesse sentido. É a ideia de que a ética religiosa, né, as éticas pessoais, não podem influenciar nas decisões políticas. Né? O que deve ser observado muito é a questão do que é útil para a sociedade. E além disso, né, o Maquiavel também vai trazer a ideia do que seria então um bom governante. Ou seja, qual que seria a ideia do verdadeiro príncipe, né, que ele apresenta ali no título do seu livro. Né? E ele vai falar então que o bom governante é aquele que utiliza a sua virtude para dominar a fortuna. Tá? O que seria então essa virtude e essa fortuna? Né? Eu até tenho um livro, eu até tenho um vídeo no canal apresentando esses dois conceitos. Aconselho vocês a analisar, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo também, né, no card ali de cima ali, para vocês verem então, né, falando sobre esses dois conceitos. Né? Virtude, né, ele significa competência, habilidade, ou seja, a capacidade de poder então exercer aquilo que seja o melhor. Né? Ou seja, a competência de poder resolver os problemas que surgem na realidade. Né? E a fortuna seria a sorte, né? Seria o contexto na qual está se vivendo. Né? Afinal, né, muitos políticos, né, eles pegam sociedades aí que estão quase falindo, né, que estão quase destruídas, né, que estão com muitos problemas. Né? Agora, o verdadeiro político, né, ele não pode se utilizar da fortuna, né, ou seja, do contexto, para se isentar de sua responsabilidade. Falar, não, né, não inteiro está acontecendo isso, então por que vocês só estão cobrando de mim? Né? Ou seja, você não pode usar os problemas como muleta. Né? Falar, não, peguei um negócio já falido, então não tem como resolver. Não, né? É por isso que o verdadeiro político deve ter a sua virtude, a sua competência, porque o verdadeiro político é aquele que vai resolver os problemas que aparecem de forma, então, mais correta, de forma mais assertiva, de forma mais utilitarista, para mostrar, então, né, que ele realmente está ali sabendo o que está fazendo. Vamos supor que surge um problema ali mundial. Né? O verdadeiro político, o verdadeiro governante é aquele que vai saber, então, como resolver esse problema que surgiu. E não vai usar ele como desculpa, mas está acontecendo assim todo mundo, né? Então, vamos deixar do jeito que está, né? Não tem o que fazer. Né? Ou seja, você enquanto representante político, você não pode se isentar de sua responsabilidade. Se você é um político de virtude, você vai lá e resolve esse problema, né? Sejam desempregos, sejam pandemias, sejam questões, né, crises econômicas, né? O verdadeiro governante vai saber como lidar com a situação. Isso é ter virtude, para poder, então, controlar o contexto na qual ele está vivendo.
E temos aqui, inclusive, uma questãozinha sobre Maquiavel. Olha aí que beleza. Percebendo, então, né? Começamos sempre pela referência, né? Que está ali logo após o parágrafo, né? A gente vê que é um texto, então, né? De uma pessoa, então, né? Que tem o sobrenome de Aranha, né? E o que está aí na gritaria é o nome do livro, né? O nome da obra, né? Maquiavel, a lógica da força. Então, sabemos ali que provavelmente está falando sobre Maquiavel, né? E ali na primeira frase ali, né? A gente vê isso muito bem, ó. Para Maquiavel, quando o homem decide dizer a verdade, pondo em risco a própria integridade física, tal resolução diz respeito apenas à sua pessoa. Mas se esse mesmo homem é um chefe de Estado, os critérios pessoais não são mais adequados para decidir sobre ações justas, ações cujas consequências se tornam tão amplas, já que o prejuízo não será apenas individual, mas coletivo. Nesse caso, conforme as circunstâncias e os fins a serem atingidos, pode-se decidir que o melhor para o bem comum seja mentir. Lembram daquela ideia lá que eu falei que o Maquiavel, então, devemos, né, separar a ética pessoal, né, da ética política, né, de que então os fins justificam os meios? Então, para Maquiavel, podemos utilizar, inclusive, né, o governante pode, inclusive, se utilizar das questões da mentira para poder manter a ordem, para poder, então, desenvolver. Né? Aqui podemos fazer uma crítica, né? Afinal, a ideia aqui da mentira é para o bem de todos e não para o prejuízo de todos. Tá? Essa é a diferença que o Maquiavel vai estar trazendo e que, inclusive, ele aponta ali. Né? O texto aponta uma inovação na teoria política na época moderna. Expressa, então, a distinção entre o quê? Né? Qual que seria a diferença entre um conceito e outro aí que o Maquiavel vai trazer? Né? Na letra lá, na letra A já fala, né? A diferença entre idealidade e efetividade da moral. Ou seja, separar a moral ideal da moral real. Né? Para Maquiavel, então, que vai ser muito mais interessante, é você saber, então, como aplicar corretamente, né, as soluções para os problemas que surgem na política. Tá? Então, essa é a ideia que está sendo trazida aí nessa questão do Maquiavel, nessa separação, né, entre a idealidade da moral, né, e como, então, a moral funciona mesmo, de fato, né, nas questões políticas.